Então tá bom. O que nós precisamos na busca tabu o tempo em todo para ser trabalhado? Nós precisamos ter armazenado qual que é a melhor solução que nós conhecemos até o momento. Nós temos que ter armazenado também qual que é a nossa solução de referência no momento atual e também ter um controle de soluções candidatas. Então, por isso, tem aqui 3 coisas declaradas. Tem uma que é essa resposta à busca tabu, onde na resposta à busca tabu nós vamos armazenar qual que é a melhor solução que nós conhecemos até o momento. Na solução candidata, nós vamos armazenar qual que é a solução que nós... vou fazer mais fácil fazer aqui primeiro antes. Na solução atual, nós vamos armazenar, na solução sequência atual, nós vamos armazenar qual que é a sequência que nós estamos trabalhando nesse momento, e na candidata é quais que nós avaliaremos na vizinhança dessa sequência atual. Tá? Então, isso aqui, conforme a gente vai tendo o código, vai aparecer um pouquinho melhor. Mas lembrar que nós temos essas 3 coisas. Melhor solução conhecida, a solução que é referência atual e solução candidata que estamos avaliando. Critério de parada numa busca tabu pode ser diverso, tá? Não tem um único critério de parada. Vou colocar assim como um critério aqui para nós, inicialmente, bem simples, que é por número de iterações. Vamos ter aqui um número máximo de iterações e quantas iterações que nós fizemos até o momento. Enquanto nós não fizermos a quantidade máxima de iterações, vai seguir aqui dentro desse while. Como que começa o passo aqui? Nós vamos definir uma vizinhança da solução atual, vou colocar um pouquinho melhor aqui, respeitando a lista tabu. Isso aqui de vizinhança da solução atual, nós já vimos esse conceito anteriormente aqui nesse método que nós encontrávamos lá qual que é o nosso melhor vizinho, certo? Encontra a melhor sequência, busca vizinhança. Nós pegávamos aqui e tínhamos 2 laços para identificarmos todos os vizinhos e avaliávamos todos os vizinhos. O que vai mudar agora aqui na busca tabu? Você vai pegar e ver os vizinhos, mas respeitando a lista tabu. O que isso quer dizer? Imagine que o nosso movimento 3-8, que significa trocar de lugar a tarefa que está na posição 3 com a tarefa que está na posição 8, esse movimento esteja na lista tabu. Então, nós não vamos fazer essa troca aqui do 3 com o 8 e testar. Nós estamos pegando uma subvizinhança da vizinhança da solução, onde essa subvizinhança é somente composta daquelas soluções em que é possível chegar até elas sem utilizar movimentos que estejam na lista tabu. E daí, todos esses vizinhos que não pertencem à lista tabu são soluções candidatas. Até coloquei aqui esse pertencem entre aspas, que não é que o vizinho que pertence à lista tabu. O que nós temos na lista tabu são sempre os movimentos. Então quando vocês lerem aqui nessa parte que está escrito, como comentado, de que os vizinhos que não pertencem à lista tabu são as soluções candidatas, o que nós estamos dizendo é os vizinhos que nós conseguimos chegar até eles com movimentos que não pertençam à lista tabu são as soluções candidatas. E daí, quando nós fazemos esse procedimento daqui, se nós olhássemos lá quando nós tínhamos no encontro a melhor sequência na busca vizinhança, qual que era a ideia básica que existia? Se nós encontrássemos um vizinho que fosse melhor do que a solução
melhor solução que nós conhecíamos anteriormente, nós só armazenávamos aquela melhor solução que nós conhecíamos, nós substituíamos essa nossa melhor solução por esse vizinho. E caso não fosse mais possível melhorar, ou seja, não tivesse na vizinhança ninguém melhor do que essa nossa solução, o algoritmo se encerrava ali. E isso nós vimos já em semanas anteriores, que acaba sendo um método que converge para um mínimo local. Só que o mínimo local, nós não temos a menor garantia de que é o mínimo global do problema. Então, com a busca tabu, nós buscamos alguns mecanismos para conseguirmos sair dos mínimos locais. E daí que aparece isso de ter que trabalhar com solução que é a melhor conhecida, solução atual e solução candidata. Se nós pegássemos lá no Encontra Melhor Sequência Busca Vizinhança, nós tínhamos simplesmente melhor solução conhecida e solução candidata. Cada uma dessas que nós avaliávamos na vizinhança era uma solução candidata. Agora, qual que é a ideia aqui na busca tabu? Aqui a melhor solução que nós conhecemos, nós deixamos ela guardada, deixamos armazenada para não perdermos qual que é ela. Mas vamos ter uma que é chamada solução atual, onde todas as buscas das vizinhanças serão com base nessa solução atual. De maneira que se nós piorarmos ela ou acontecer qualquer coisa, nós não vamos perder aquilo que nós tínhamos da melhor solução que nós conhecíamos. E daí aqui, dessa vizinhança, né, a melhor solução que foi encontrada nessa vizinhança, o que nós vamos analisar? Essa solução ela pode ter 3 comportamentos. Um deles, ela pode ser melhor do que a melhor solução conhecida. Então vou pegar aqui como exemplo dizendo o seguinte. Imagine que nós estamos num momento que o melhor makespan que nós conhecemos para uma sequência conhecida é um makespan de 150. E a solução atual que nós estamos trabalhando é uma solução que tem um makespan igual a 158. Aí vamos lá, analisamos na vizinhança dessa solução que tem um makespan de 158, respeitando a lista tabu para chegarmos nessa vizinhança. E lá encontramos uma solução que tem um makespan de 147. Essa solução teve um makespan melhor do que o melhor makespan que nós conhecíamos. Então, nesse caso, nós vamos atualizar a nossa melhor solução conhecida, que passa a ser essa solução com o makespan de 147, e vamos atualizar também essa nossa solução candidata, né? Porque a nossa solução atual, essa de referência. Porque agora nós temos uma solução muito boa para começarmos a realizar novas buscas. Poderia acontecer ainda de que nessa vizinhança a melhor solução encontrada tivesse um makespan de 153. Não é bom o suficiente para substituir a nossa melhor solução conhecida, mas já foi melhor do que aquele makespan atual que nós estávamos trabalhando, da solução atual. Nesse caso, a solução atual receberá essa solução candidata. E pode acontecer um outro caso ainda, como por exemplo o makespan da melhor solução na vizinhança ser 162. Ou seja, está piorando o valor da nossa função objetivo. Só que, de repente, indo para essa solução, nós podemos chegar em outros mínimos locais. Então, nós podemos fazer o seguinte, que se a solução que nós encontramos na vizinhança não for melhor nem que a melhor solução atual, nem melhor do que nem melhor que a melhor solução que já é conhecida, nem melhor do que essa solução atual. E o que pode ser feito é pegar e decidir com base em algum outro critério se nós vamos atualizar ou não essa solução atual.
Então, um critério super simples seria pensar no seguinte: geramos lá um valor aleatório. Se esse valor aleatório, né, for menor do que 0,2, a solução atual recebe essa solução que era da vizinhança. Caso contrário, não recebe. Poderia colocar um pouco mais elaborado, que acaba tendo mais sentido, que é com base em quanto que essa solução na vizinhança é pior do que a solução atual. Quanto menor for essa diferença, ou seja, quanto pouco pior for, maior a probabilidade dela ser escolhida. E é isso que nós trabalhamos aqui na Busca Tabu para tentar fazer tanto as situações de intensificação como diversificação. Quando nós estamos fazendo essas buscas na vizinhança, tentando encontrar as melhores soluções que nós temos ali, nós estamos intensificando. Quando nós aceitamos ir para soluções piores, nós estamos diversificando. E é com isso que nós vamos trabalhar aqui dentro da Busca Tabu. Entendido essa parte daqui? Tranquilo? Né? Então, em termos teóricos, ok o que é a ideia da Busca Tabu e por que nós temos que trabalhar com essas três soluções lá, né? Pensar em tanto em solução, melhor solução que nós conhecemos, solução atual e solução candidata. Entendido? Todos aí entendidos? Tranquilo. Então tá bom. Só qualquer coisa aí vão avisando, assim como se alguém escrever alguma coisa no chat. Quem tiver aí o áudio, por favor, me avisa e daí eu vou tirando aqui as dúvidas. Então, vamos ver o seguinte. Nesse método, encontra a melhor sequência, busca na vizinhança, nós não tínhamos nada aqui que era passado, né? E simplesmente o que nós olhávamos era aqui com todos os vizinhos possíveis. O que nós vamos fazer agora, só, é pensar que nós temos uma lista tabu associada. E daí tem duas formas que nós poderíamos definir essa lista tabu. Poderia definir a lista tabu como sendo uma variável aqui dentro da busca tabu. E precisaríamos ter aqui nesse encontra a melhor sequência, busca vizinhança, um método parecido com esse. Nós precisaríamos passar aqui alguma coisa de qual que é essa lista tabu, ou poderíamos ter lá, já na classe definida uma propriedade que é a lista tabu. O que eu vou fazer aqui com vocês é uma mistura desses dois. Nós vamos criar aqui uma lista tabu. Tá? Então eu vou pegar aqui e dizer o seguinte. Criar uma matriz que é de inteiros, que vai ter aqui lista tabu iterações. E o tamanho dessa lista, dessa matriz, aqui, vou colocar aqui como sendo uma matriz, ela vai ser de inteiro e vai ter aqui tamanho número de tarefas por número de tarefas. Por que isso daqui, essa base de número de tarefas? Faltou aqui colocar número de tarefas, número de tarefas. Se vocês lembrarem aqui, nesse algoritmo que faz a busca na vizinhança, nós estamos fazendo aqui uma variação de tarefas, porque nós estamos trocando tarefa da posição I com a tarefa da posição J. Então aqui, essa mesma ideia do nosso movimento, para podermos marcar aqui qual que é a nossa lista tabu no caso. Quando nós estivermos executando aqui, vai ficar mais claro essa utilização dela. Tá? E eu vou dizer o seguinte, nós vamos ter aqui um método, onde esse método aqui, ele retorna um objeto que é do tipo dados sequência, e eu vou dizer assim, que ele é um encontra
vizinha, vamos dizer que ele encontra melhor vizinho, tá? Recebendo como parâmetro aqui uma matriz de inteiros, que é a matriz tabu. Tá? Esse aqui é o nosso método. O que ele vai ter aqui? Que retornar, né, um objeto que é do tipo dado e sequência. Então eu vou ter aqui um dado e sequência que eu vou chamar de melhor vizinho, que é o que nós gostaríamos ali ao final de tudo, para dar dando esse melhor vizinho, que é igual a null dado sequência, abre e fecha parênteses, e lá no final, return esse nosso melhor vizinho. Tá? Vai ser bem parecido com o que nós fizemos aqui dentro. Se nós pegarmos esse código todo, eu vou copiar aqui, colar lá em cima, e daí a gente vai conseguindo trabalhar ali com ele passo a passo, numa boa, tá? O que acontece aqui? Pegando esse pedaço aqui do código, ele vai ter diversos erros, porque tem coisas que não estão definidas. Vai ajudar aqui a lembrar o que acontece nesse nosso momento. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos variando o i de 0 enquanto o i for menor do número de tarefas e o j começando em i mais 1 enquanto o j for menor do que o número de tarefas. E essa combinação do par e j é o movimento que nós estamos tentando fazer. Por que nesse caso nós temos ali que o j começa em i mais 1 e não que o j começa em 0? Lembram lá atrás de algumas aulas passadas? A troca com ele mesmo ficaria se o j tivesse exatamente igual ao i, né? Daí teria que trocar ele com ele mesmo. Mas aqui nós temos quando a gente coloca aqui que j começa em i mais 1, o que está dizendo na verdade é que é para fazer só para valores de j que sejam maiores do que o i. E isso acontece devido à simetria dos movimentos. Nós trocarmos de posição a tarefa que está na posição 1 com a tarefa que está na posição 7 é a mesma coisa que trocar a tarefa que está na posição 7 com a tarefa que está na posição 1. Então, se nós fizéssemos isso daqui começando em 0, iam acontecer duas coisas. Uma, igual foi comentado ali pelo Felipe, que acabaria tendo troca dele com ele mesmo. Isso ia acontecer quando i e j fossem iguais, ou seja, quando i e j fossem 0, quando i e j fossem 1, quando i e j fossem 2, i e j fossem 3 e assim por diante. Só que além disso, ia acontecer essas trocas, que existe simetria entre elas, duas vezes. Ia acontecer aqui uma troca quando o i fosse 1 e o j fosse 7, e outra quando o i fosse 7 e o j fosse 1. E as duas teriam o mesmo resultado. Então, aqui a gente começa com o j em i mais 1 para não realizar duas vezes esses movimentos que na prática são os mesmos. Aí quando nós fazemos isso, nós viemos lá para definir a sequência vizinha atual, né? Então, lembrando aquela ideia, essa sequência vizinha atual, se nós pegássemos ali dentro da nomenclatura que eu usei dentro do dentro da busca tabu, poderia até colocar assim, como sequência candidata atual, tá? Vou deixar para deixar um termo assim um pouco mais condizente com o que nós tínhamos definido ali. Quando nós fazemos isso, nós estamos copiando a sequência inteira que nós tínhamos. Então, essa sequência daqui, ela é representada pela nossa sequência atual.
Então eu vou colocar aqui que nós estamos passando também aqui um objeto que é do tipo dados sequência, que eu vou ter aqui como sequência atual. E para ficar um pouco melhor em termos de nome, vou até do candidata tirar esse atual. Vai ficar simplesmente ali sequência candidata. E daí essa sequência aqui que nós estamos pegando é o que nós temos lá no objeto sequência atual, ponto, sequência na K. E daí a mesma coisa aqui vai ficar sequência candidata na posição I, sequência candidata na posição J, e aqui recebe lá sequência atual, ponto, sequência na J, e aqui recebe sequência atual, ponto, sequência na I. Uma vez que nós fazemos isso aqui, tem esse método que está chamado como dados solução vizinha atual igual a calcula instante, início, fim, cada tarefa em cada máquina. Isso daqui está retornando nesse objeto aqui inteiro dado e solução vizinha atual. Eu vou fazer algumas mudanças aqui, tá? Depois vou ver se as coisas vão funcionar. Né? Como está construindo esse código aí, depois vou até tirar algumas coisas para deixar um pouco mais separado. Mas vou dizer o seguinte, que onde nós temos que esse vizinho atual recebe todos aqueles calcular instantes, eu vou dizer a nossa seguinte situação. Deixa eu pegar aqui. Tá como sequência candidata. Eu vou colocar um nome aqui, tá, pessoal? Que depois eu vou trocar esse nome aqui, talvez por alguma outra coisa, que eu só primeiro fazer aqui com que funcione o nosso algoritmo e depois nós deixamos de maneira um pouquinho melhor de código. Então eu vou colocar assim, como dado e sequência candidata. Só, olha até por que isso aqui está bastante redundante. Porque nós temos aqui já qual que é a sequência candidata e aqui nesse objeto dado e sequência, a própria sequência pode ser armazenada. Então nós poderíamos dimensionar isso aqui mais para fora e depois trabalhar com os dados aqui. Mas de novo, o objetivo aqui é só fazer com que funcione nesse momento a nossa ideia e depois nós melhoramos esse código. Então, dado e sequência, dado sequência candidata, precisa calcular o instante início de fim de cada tarefa em cada máquina. De quem? De quem é a nossa sequência candidata. Né? Lembrando que sequência candidata está lá como um vetor do tipo inteiro que tem essa sequência que nós estamos avaliando. E daí que nós vamos começar a fazer essas avaliações. Se agora não é mais solução vizinha atual, né, que eu chamei aqui foi dados sequência candidata. Se essa sequência candidata tem o nosso makespan menor do que dados sequência atual.makespan, então nós estamos aqui só comparando, só sequência atual, desculpa, sequência atual, que é esse objeto que nós estamos recebendo, né? Essa sequência aqui, estamos vendo para encontrar quem que é o melhor na vizinhança. Se isso daqui acontece, nós vamos ter aqui sequência. Aqui, deixa eu só... Vamos fazer um pouquinho diferente. Só vou colocar aqui assim, ó. Eu já arrumo com vocês. Isso aqui a gente vai colocar se a sequência... Vai explicar aqui já. O que esse nosso método aqui faz? Encontra o melhor vizinho.
Quem que é o melhor vizinho? Aquele que tem o melhor makespan. Então nós não estamos aqui nesse momento fazendo uma comparação desse melhor vizinho com a própria sequência que nós observamos aqui. É só, dada essa sequência, quem que é o melhor vizinho dela. Então aqui eu vou colocar o seguinte: se for melhor do que o melhor vizinho makespan, recebe lá. Nós vamos ter a atualização aqui para esses dados da sequência candidata. O que vamos ter aqui em mente? Nós queremos encontrar o melhor vizinho. Esse melhor vizinho, ele pode inclusive ter um makespan pior do que aquela nossa solução atual. Né? Cai naqueles critérios que nós vimos lá embaixo, que de repente pode ser aceite com base em alguma situação definida por nós. Então vamos colocar aqui que inicialmente esse dado, esse melhor vizinho, ponto makespan, ele é igual a 999, colocar um valor bem grande. De maneira que naturalmente o primeiro vizinho, a gente vai ter aqui que o makespan dele será menor do que esse valor daqui. E conforme formos tendo vizinhos melhores, vizinhos dessa própria sequência atual, a gente vai atualizando esse valor aqui do melhor vizinho do makespan. Então, isso daqui vai dizer lá que melhor vizinho.makespan recebe dados sequência candidata.makespan. Essa parte do teve melhoria era só um critério nosso para ficar realizando aquela busca na vizinhança. E esse movimento é para saber qual foi o movimento que gerou aquela melhoria. Então, para ter aqui também um vetor chamado movimento, igual nós tínhamos lá anteriormente no nosso código anterior, que é de inteiros e tem duas posições. Isso daqui, se nós pegarmos e depois realizarmos esse mesmo procedimento que nós tínhamos aqui, né, para a troca, adaptar isso aqui, depois que todo esse for é executado, a gente vai ter que adaptar algumas coisas aqui, né, no lugar de sequência, a gente vai mexer aqui um pouquinho com vocês, que aqui nós vamos ter qual que é o melhor movimento a ser realizado, né? Todo esse for vai nos dar qual que é o melhor movimento a ser realizado, e aqui fora nós vamos pegar e executar esse movimento. Tá? Vou deixar aqui para não confundir, vou deletar, depois eu faço isso aqui separado. É só para lembrar que nós vamos ter que pegar e executar esse melhor movimento aqui. Essa parte, até agora, nós levamos em conta ou não qual que era essa matriz tabu aqui? Ela aparece em algum lugar nesse código aqui interno? Ainda não. Qual que é o princípio dela? A gente pegar e identificar quais movimentos que são proibidos de serem realizados. E o que define um movimento nosso é esse I e esse J, né? É trocar da posição I com a posição J. Então aqui nós vamos ter um if, e eu vou colocar assim de maneira bem direta, e depois eu explico isso aqui já na sequência para vocês. Eu vou colocar assim, if tabu ij for igual a 0. Tá? Daí eu já explico para vocês o que é esse igual a 0, o que a gente guarda ali. E daí tem essa parte toda aqui de execução desse código. Tá? Vou trazer isso aqui para dentro. Agora, de alguma forma, nós estamos considerando esta lista tabu, certo? Parece aqui, ó, quando na posição, na linha I, coluna J for igual a 0, a gente vai tentar fazer aqui a troca.
Caso a tabu na IJ seja igual a... se for igual a zero, a gente tenta fazer a troca. Se for diferente do que zero, vamos supor que na tabu IJ tivesse lá o valor 2. Nós não tentaríamos fazer essa troca daqui. Ela não seria nem analisada. Lembram lá na definição que nós tínhamos, ó, definir uma vizinhança da solução atual respeitando a lista tabu. Isso daqui, nós traduzimos esse que está nessa linha 62 aqui do código, né? Essa linha comentada ali, essa linha verde, está aqui, ó. Nós estamos encontrando as soluções na vizinhança. Esses fors estão sendo feitos para buscarmos os vizinhos, que são naqueles movimentos, mas tem uma restrição. Não é todo mundo, ou todo vizinho que poderá ser analisado. Só serão analisados os vizinhos que respeitem alguma coisa aqui dessa lista tabu. Então, dessa forma, nós conseguimos traduzir aqui para o código. Se essa matriz lista tabu vir com todo mundo zerado, o que será realizado é a busca na vizinhança inteira. Se tiver lá que a matriz tabu na linha 2, coluna 5, tem o valor 4, então isso daqui na linha 2, coluna 5, tendo o valor 4, não será satisfeito esse critério, não será testado o movimento 2,5. Ou seja, se nós temos nessa matriz, que é passada ali, chamada tabu, numa certa posição, um valor maior do que zero, aquele movimento não é testado. Aquele movimento é um movimento tabu, é um movimento proibido. A palavra, o nome do método busca tabu, vem justamente eles criaram a palavra tabu, aquilo que é proibido, aquilo que não é permitido. Então essa que é a ideia da lista tabu, você ter uma lista de movimentos não permitidos. Oi, pode falar. Aqui eu coloquei só como exemplo em termos de um número, mas o que nós vamos colocar de fato aqui é por quantas iterações que um movimento não pode ser realizado. Então, vamos supor o seguinte, uma maneira que a gente fazer a parte da busca tabu. Fiz agora o movimento 2,5, pegar esse mesmo exemplo, tá? Aí, dado que esse movimento já foi executado de forma recente, eu não quero que ele seja executado pelas próximas 6 iterações. Então nós podemos pegar e colocar que a lista tabu, que a matriz tabu, na posição 2,5 é igual a 6. E daí, a cada iteração, nós vamos descontando em uma unidade esse valor. De maneira que na próxima iteração ele vai estar valendo 5, na próxima 4, na próxima 3, na próxima 2, na próxima 1. E em todos esses casos não será igual a zero. Então o movimento nunca vai poder ser testado. Se ele nunca é testado, ele nunca vai ser realizado. E daí a gente trabalha com isso. Qual que é a ideia que nós temos com a busca tabu? Imagine que a gente está no mínimo local e faz algum passo para sair desse mínimo local. Evitar com que volte para o mesmo mínimo local. Então, isso que se busca com a busca tabu. Então, e daí quando a gente fala essa parte que é da memória recente, é isso. Dado movimentos que foram realizados recentemente, esses movimentos não poderem ser realizados por um determinado número de iterações. Depois que passar esse número de iterações, ele pode voltar a ser realizado. A palavra em português que é colocada para isso qual que é o mandato da busca tabu, o mandato na lista tabu, ou seja, por quantas iterações
aquele movimento fica. Né? O mandato, pensar a mesma coisa de cargo, né? O mandato do presidente é de 4 anos. Então, é porque ele fica nessa posição por 4 anos. Então, da busca tabu, o mandato na lista tabu é de 6 iterações. Significa que aquele movimento fica na lista tabu por 6 iterações. Beleza? Então, o nosso objetivo aqui é encontrar qual que é o melhor vizinho. Então, nós pegamos aqui e testamos em todas elas aqui esse movimento IJ, desde que a lista tabu permitisse esse movimento. No final de tudo, nós queremos retornar lá qual que é o melhor vizinho. O valor do makespan dele já está salvo aqui. Agora, qual que é essa sequência que gera o makespan? Nós não temos isso aqui ainda salvo. Então precisa definir o seguinte, que melhor vizinho ponto sequência é igual a um novo vetor de inteiros que tem tamanho número tarefas. E o que eu vou fazer aqui? Colocar que for int i igual a 0, enquanto i for menor do que número tarefas, faz i mais mais. E daí dizer que melhor vizinho ponto sequência na posição i recebe sequência atual ponto sequência na posição i. Tá? É a mesma coisa que nós tínhamos aqui. Então, vou fazer um pouquinho melhor, só para manter a nossa mesma notação, tá, pessoal? Vou colocar aqui com K, vai dando a mesma, tá? Só para manter o I e o J para movimento, vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês acompanharem depois, tá? Então vou colocar aqui o K. Então nós estamos agora pegando aquela sequência que era a atual e copiando para o melhor vizinho. Só que esse melhor vizinho, ele tem algumas coisas diferentes. Se nós fôssemos pegar o melhor vizinho na posição movimento na posição 0, ou seja, ele aqui na posição, ele tem que trocar o que tem no i com o j, né? O que tem no movimento 0 com o movimento 1. Só que o original continua salvo aqui no sequência atual. Então não precisa chegar a fazer a troca de variável. Basta nós pegarmos aqui sequência atual, ponto sequência, movimento na posição 1. O que nós estamos... aqui tem que colocar melhor vizinho, ponto sequência. Né? Faltou isso daqui, importantíssimo. Então, a sequência dele, no que? Na posição I, vai ser o que estava lá na sequência atual, na posição J. E da mesma forma, nós vamos ter aqui que o que estava dele na posição J, ou seja, no movimento 1, vai ter que ser o que tinha anteriormente lá na posição I. Né? Então a gente faz aqui essas trocas posição, lembrando que aqui não é bem uma troca, que nós estamos só copiando ali o que interessa quando já tínhamos feito esse esquema em aulas passadas. Isso daqui vai retornar o melhor vizinho. Então vê que a essência é bem parecida com o que nós tínhamos lá interno, naquele algoritmo do encontra melhor, busca vizinhança. O que nós estamos fazendo aqui é encontrar qual que é o melhor vizinho de uma solução, respeitando essa busca tabu aqui. Se a matriz tabu for uma matriz inteira de zeros, todos os vizinhos serão visitados. Se nós tivermos, conforme a posição ali dela, valores maiores do que zero, né, ou menores ou menos do que zero, mas valores diferentes de zero, o movimento em si não é executado. Tranquilo aqui essa parte?
Beleza? Então tá. Só, alguém tem alguma dúvida aqui ainda? Se não tiver, a gente faz um intervalo agora rápido e daí volta aqui na sequência.